Olá, jogadores, sejam bem-vindos ao fantástico e fabuloso mundo de Flesh and Blood. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o meta agora depois do Nacional dos Estados Unidos, né? Se preparando para o nosso Nacional do Brasil. E vamos pegar aqui como foi o Nacional deles lá, para a gente se basear. Hoje eu não vou fazer um tier list ou um gráfico, até porque eu não tenho estruturalmente muita informação para conseguir ter esses dados. Mas vou falar um pouco do que tá bom ou ruim, né? Dos principais personagens do meta, ou o que alguns podem aparecer por aí. E falar o que você pode esperar, o que você talvez possa usar, o que talvez você não possa, o que talvez seja bom ficar de olho. Bom, começando com o nosso favoritinho, Florian. Florian aí, personagem consistente. Ele tomou bans agora, né? Ele perdeu o Germinate, ele perdeu o Palitinho, ele perdeu o Cib, ele perdeu... Não, ele só perdeu isso, só isso. Ele perdeu muita coisa, o que fez a build dele que funcionava, que no caso era a build de Florian Palitinho. E... então ele teve que mudar totalmente a forma de jogar. Hoje agora ele tá jogando uma forma um pouco mais mid-range, um pouco mais... agro, né, às vezes, o que faz o deck dele ser um pouquinho pior do que era. Bom, 55% de vitória ainda é bastante coisa, mas agora você pode ver que ele tem claramente bad mats, o que torna ele um personagem um pouco mais interessante para o meta. É o que faz você acreditar um pouco mais que tem chance de ganhar, né? Outras mats ainda ele tem um jogo páreo, mas ele continua tendo matches bem boas pra ele. Vamos dar uma olhadinha aqui em um deck. E esse daqui mesmo. Bom, olhando aqui o Adrian Gephardt, um dos caras que conseguiu mais ser melhora no meta, a gente pode ver que primeiro, ele tá usando um Channel Mount Heroic, que se ele conseguir jogar, ele consegue ter algum poder a mais, né? Mais 3 de poder por alguns turnos, 1 ou 2 turnos. E além disso, você pode ver que ele tem Bramble Spark para conseguir fazer ataques maiores. E Swarming Glue Veil, por exemplo, e Runerager Swarm, são ataques com o Again. Então ele é um pouco mais agressivo do que era o outro Florian. Apesar disso, ele tem alguns ataques grandes, inclusive Cadáver Styling é uma nova adição pro deck, né? Consegue bater 8. Mas o deck em si, ele tá mais agressivo. Ele bloqueia um pouquinho pior, mas continua usando Rootbound, continua usando Shelter, continua usando Rootbound amarelo. É um deck um pouco mais lento do que um agro Syndra, mas ainda assim ele consegue bater bem quando ele precisa. Principalmente em matches onde o oponente joga de combo, ele consegue fazer uma coisa um pouquinho interessante. Dito isso, o combo hoje em dia tá mais rápido, a gente vai chegar lá. Um outro personagem aí pra ficar de olho é a Azalea. A Azalea, ela não ganhou muito poder com essa última coleção, infelizmente, né? Ela ganhou algumas coisinhas, mas ainda não entraram pelo menos no deck. Mas nesse meta ela tá funcionando bem, ela tem alguma chance nesse meta. Ela tem problemas ainda assim com Prism, que ela já tinha. Se a Prism consegue encaixar um Arclight Sentinel, ela vai ter problemas daí de sempre. Além disso, ela tem muita dificuldade em popar. Geralmente ela só tem um ataque, 2 ataques que conseguem popar os ataques da Prism. E agora o novo inimigo dela, né, Grave Bones, que também faz aliados. Aliados são um problema gigantesco pra Azalea. Como ela só faz um ataque geralmente, os aliados vão ficar lá, eles vão aumentar e vai bater bastante. Então, aliados são um problema pra ela, essas metas continuam sendo meio ruins pra ela. Além disso, Kano, Nu, que são bonecos que só fazem um ataque, porque o principal ataque hoje da Azalea tava sendo Red the Ledger. Ela não consegue ser muito eficiente com a The Ledger, o boneco é um pouquinho melhor contra ela. Mas existe uma lista que é interessante ficar de olho, que é essa lista aqui. Esse cara, o Jacob Lantz, fez top 8. E diferente do que a gente tá acostumado, essa lista tá usando New Horizon. Ela é uma lista que trabalha um pouco no mid-range. Então ela nem sempre vai dominar ataques, mas ela vai sempre conseguir. Ela garante muito que ela consegue sempre atacar.
Algumas diferenças também é Hitseeker, que tá entrando aí. Hitseeker é uma carta que não se via tanto assim em Azaleias. A gente tá vendo mais. Além disso, como as Azaleias estão usando hoje em dia todas estão usando só 3 azuis, né? Que são 3 Nox. E de vez em quando você vê 6 até. O resto do deck é praticamente igual. Uma outra mudança que teve foi Swift Shot, que é a nova flecha. Flecha com o Again fofa, da hora. Provavelmente a melhor flecha pra Azalea que teve na coleção. Então é um 0/4, geralmente vai ser Go Again. Se vier do topo, com certeza vai ser Go Again. Se carregar no arco, vai ser Go Again também. E se vier do bracinho, também vai ser Go Again. Só não vai ser Go Again se ela cancela jogador sinal fizer um reload dessa flecha. Então, flechinha excelente. É um deck que não consegue bater tanto assim. Codex of Blood Hot, pra ela poder colocar da mão no arsenal. E talvez fazer o oponente descartar. Uma outra adição nesse deck. É um deck um pouco mais lentinho, mas é um deck que tá funcionando muito bem. Funcionou pelo menos na mão desse jogador. É um deck difícil de se jogar, tá? É bem diferente, vale a pena dar uma olhada. Vale a pena talvez treinar contra esse deck, porque ele é um pouquinho diferente das da normal. Um outro personagem aí, não pra ficar muito de olho, mas só pra ficar de informação, é uma Syndra. Syndra tá cada vez pior no meta. Syndra começou super, ultra, mega explosiva, ganhando tudo que podia. Hoje em dia, cada vez mais tá decaindo porque o pessoal tá aprendendo a jogar contra ela. O meta, quanto mais disrupt tem, pior ela fica. Se ela joga com 3 ataques na mão, ela começa a ficar meio ruim. Então, se tem muito disrupt, ela é ruim. Alguns decks conseguem até bater um pouco mais do que ela, a não ser nos turnos explosivos dela. Ela não tá um deck tão bom quanto tava antes. Até porque... o grande problema é que ela bate fofo. O deck dela não mudou nada, quase. Ele tem esse deck aqui, que achei interessante. Ele tem uma quantidade razoável de azuis, né? 8 azuis. That's All You Got, porque... sei lá. Mas o deck em si é basicamente vermelho. Esse cara roda um monte de one-offs. Eu acho engraçado. Mas o deck em si é basicamente bate. Ele roda os 3 arts. Essa é uma coisa que eu acho bem interessante, Art of Dragon Scale, porque quebra equipamentos fácil. Né? O Wrath of Retribution, que é a melhor carta dela, é Take the Tempo, que essa é uma carta que de vez em quando o pessoal gosta, o pessoal não gosta, mas ela é muito interessante. Porque como você gosta de bater várias vezes com Syndra, essa carta finaliza muito bem, às vezes até obrigando o oponente a bloquear mais. Então, Syndra é um boneco aí pra ficar de olho. Não é um boneco muito bom, mas é um boneco interessante. Eu aumentei sem querer meu negócio. Tá. Continuando. Prism cada vez mais forte, Prism cada vez melhor. Esse deckzinho aqui é perigoso. Por quê? Cada vez mais a gente tá tendo menos pessoas que batem 6 no meta. Então, por exemplo, a Azalea voltou pro meta. Ela tem 1 ou 2 poppers. A Syndra não tá no meta, mas tá jogando. Também não tem popper. Vai lá, se ela tiver CNC vai ser muito. Nu vai ter CNC. Curry Bones vai ter o CN Barco. Esse boneco é ruim contra o bônus. Aqui nem bate. Esse daqui é impressionante, porque ela tem vários CNCs. Ela tem também os Norishamnes. Então pra Prism o meta tá muito bom. Tá muito legal, muito interessante. Além disso, ela ganhou uma nova carta, uma nova ferramenta, que é a riqueza de dropar o Dani, né? A nova Fabled da coleção. Essa Fabled está incrível pro herói. Deixa eu ver se esse cara tá usando aqui, ó. Riqueza de dropar o Dani. Essa carta é incrível pra ela. Por quê? Ela consegue pitchar riqueza pra fazer o ataque dela, é amarela, então vai ganhar Go Again. E depois no futuro, no próprio turno, ela consegue quebrar a riqueza pra tentar comprar alguma coisa que ela precise. Isso dá consistência pro deck, isso deixa o deck dela muito melhor. Esse inclusive é o deck do Andrew Cook, né? Também chegou longe demais no campeonato. E aí você pode reparar uma coisa, ele só tem pouquíssimos ataques. Isso porque ele tá jogando pra combo. Esse é um deck de combo. A gente tá vendo a volta aí da Prism Combo. E que a Triple Dane ajudou um pouco nisso. É basicamente o deck
O deck dele roda em volta de fazer Gênesis, fazer uma ou duas Gênesis, fazer... Cadê? Ué, eu não sei. Aqui, Arclight. Fazer um Arclight com um Arclight no cemitério e fazer o Figment of Rebirth. E é o Figment que o outro lado é um anjo que consegue ficar voltando o Arclight. Então ele fica ciclando Arclight. Bate com o anjo, bota um Arclight no topo, joga Arclight, aí compra Arclight, joga Arclight no topo, joga o Arclight da sua mão. Ele vai ficar fazendo isso. É uma build muito difícil de jogar, é importante, é uma build muito difícil de jogar, mas é uma build que você precisa saber jogar contra, então é muito importante você ficar de olho. Dá uma olhadinha como ele jogou, inclusive, tem várias partidas que ele jogou. Se surgir, que provavelmente vai surgir alguma prisma desse jeito, você já tá preparado, tá? É uma lista muito legal, muito legal. O problema dessa lista é só que é cara pra caramba, né? Tem três cartas que são Fabled, então um deckzinho um pouquinho caro, mas vale a pena aí dar uma olhadinha se você se preocupar com um Prisma, que eu me preocupo, então acho que vale. Seguindo, Arachne. Arachne aí, provavelmente o assassino a gente vai mais ver daqui pra frente, porque logo mais vai de lenda. É um pouquinho complicado esse personagem. É um pouquinho complicado se jogar com esse personagem, porque o Arachne, diferente de outros heróis, ele na verdade são 7 heróis. E você não tem total controle de qual você vai ter. Você tem controle se você vai se transformar ou não. Geralmente você tem controle se vai transformar ou não. Mas agora, qual você vai ser, é isso que vai ser muito difícil de controlar. Além disso, ele também precisa, a maior parte do tempo, tá com o oponente marcado. E, além disso, ele precisa acertar pra conseguir ter o Go Again. Ele é um personagem com vários EC. Mas é um personagem que tá dando algum resultado. Não, esse daqui eu não peguei. Perfeito, eu não peguei um Arachne. Peguei um Arachne. Bom, o deck dele vai ser majoritariamente vermelho. Então você pode ver, por exemplo, tem um Justinic só, por causa que a maior parte do deck dele vai ser ataques vermelhos. Apesar dele ter, por exemplo, Bonds, ou se não Mark, que quase não deve atacar, ele vai atacar uma ou duas vezes. Prognoses, não são ataques que ele realmente quer fazer. Ataques muito bons, por isso que estão no deck. Mas ele quer fazer alguns ataques, por exemplo, Kiss of Death, Leave No Witness, são ataques um pouco mais eficientes. A marca vermelha, essa marca vermelha é o ataque premium dele. Vem the backside. Então é um deck que ele é muito complicado. Ele tem várias coisas ao mesmo tempo. Ele usa faca, ele usa marca, aí ele tem uma coisa de contrato aqui de banir. Aí ele usa trap, ele usa CNC, porque tem que usar CNC também, então precisa de carta. Como tudo que eu mostrei pra vocês custa 0, aí do nada tem CNC que custa 2. Aí, por exemplo, você tem o Orb Weaver, porque você tem que fazer a Kelissera, então você também tem que ter não ataques. Então o deck tem tudo. E esse é o grande problema dele. Ele tem tudo, você precisa saber jogar com tudo, e você precisa buscar o momento certo pra jogar com tudo. Mas ele é um herói muito bom. Se você estiver buscando aí jogar de assassino, talvez seja a melhor opção atualmente. Bom, ele é ruim contra a Florian, porque a Florian é muito bom contra tudo. Ele é muito bom contra reações também. Mas se ele consegue jogar e o seu oponente sofre para disrupts, né? Ele tem muito resultado. Além disso, ele tem resultado contra a Nu, o que é interessante. Por quê? Porque Nu, por enquanto, tá sendo o assassino mais consistente do meta. Então vale a pena aí, se você estiver gostando de jogar de assassino, jogar com o Arachne, que pelo menos ele consegue jogar bem contra a Nu e você vai ter ele por mais tempo. Seguindo, falando agora sobre a Nu. Nu, que é um assassino vai pro Living Legend. Talvez ela vá antes mesmo do nosso nacional, quem sabe, existe uma pequena chance. Ela não tá tão bem no meta assim, né? Comparado com o Arachne, se você for ver questão de quantidade de metas que ela tem ruim. Mas uma Nu bem jogada não tem jeito, ela é muito legal, muito boa.
Ela é um herói que vai tirar muito valor de quem sabe jogar, quem vai saber jogar pro valor, quem vai saber jogar pra fadiga. Se o cara sabe o que ele tem que ou não banir, os momentos certos que ele tem pra banir. Ela é um personagem muito mais valioso do que o Arachne nessa questão. O grande problema dela é que é difícil, mas o bom dela é que ela é consistente, diferente do Arachne. O problema também dela é que ela tem vários blocos zero no deck. O Marius eu vou dizer 3, 4, 5 talvez. Mas é um personagem muito legal se você já tem ela, talvez usar ela, focar nela. E se você não tem, talvez aprender a jogar. Vale a pena. Deixa eu achar aqui. Aqui. A Bird chegou longe, né? Bird quase conseguiu aí ganhar no top 4. O deck majoritariamente azul. Algumas coisinhas só que eu acho interessante desse deck é... Ela não só usa um Arcane Compliance, como tá usando o outro Ases. Interessante. As cartas fazem mais ou menos. Não necessariamente. Mas o resto do deck inteiro é quase igual. E das Touch, também interessante aqui. Essas foram alterações que tiveram no deck. O resto do deck continua com a mesma coisa. Ele mudou. A última vez que ele mudou foi foi agora em The Hunted. Também mudou um pouquinho. Mas ele continua bem semelhante, bem consistente. Esse deck aí tá desde sempre igual, quase. Excelente. Se você gosta de Nu, se você tem a Nu, ainda vale a pena jogar. E agora vamos falar do bonecão da vez, Brave Bones. Tá meio errado, né? Brave Bones. Brave Bones aí que teve um grande valor por ser um boneco novo. Você pode ver que ele só tem 45%, isso porque só 2 Brave Bones de todos tiveram um resultado realmente bom. Mas esses 2 fizeram um grande resultado. Um grande fator diferencial do Brave Bones é a surpresa. Por quê? O Brave Bones, ele quase não tem blockers. Então esse daqui foi o segundo lugar, não sei. Esse foi um dos melhores Brave Bones que teve. E ele tem 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, não. 5 menos... Ele teve umas 22 cartas aí que não blocam, ok? Só aqui. Além disso, acho que tem Rubi, um Olho de Safira. Então, e um Diamond, caralho, ele tem muita carta que não bloca. Então é um deck que bloca muito mal. Só que é um deck que assusta. Ele consegue jogar vários aliados no turno 0, ele consegue jogar 2 aliados já. Então ele consegue jogar vários aliados na mesa. Ele consegue assustar o oponente. E, bom, isso é o suficiente pra ganhar. Uma coisa que eu notei é que o Brave Bones tem um problemaço se o oponente decide olhar pra cara dele e bater nele. Pelo menos essa lista tem. Mas não foi o que aconteceu. Por enquanto é um bom pick ainda Brave Bones hoje. Ainda o pessoal não aprendeu a jogar com ele, felizmente. E ele é muito, muito, muito consistente. Muito consistente. Ele tem... As cartas azuis que ele tem são muito relevantes. Nossa, ele tem mais uma. Ele tem 24 cartas que não blocam. 25 cartas que não blocam. Então, ele tem várias cartas azuis que ajudam ele. Vastier, que deixa ele bater com mais aliados. Call to the Grave, que é um tutor. O tutor é sempre quebrado. Ele tutora, aliás, um aliado. Olha só que coisa. O Alphapedia, que deixa ele comprar carta também escolhendo qual carta ele vai comprar. Divino Quarter, que faz ele fazer uns power turns gigantescos, talvez fazendo 2 bichos que batem 11 pra botar na mesa. Loot, que obriga você a bloquear um aliado. Murderous Rebel, que é só um ataque muito bom. Portside, que é um habilitador muito bom. Fiz a carta aqui, ela é meio ruim. Mas tá aqui, né? É uma carta. Então ele tem um monte de habilitadores. O Barquinho se provou ser uma carta absurda de forte. Essa carta é muito boa. 8 Go Again já seria muito bom. 8 Go Again quebra arsenal, faz gold. É sensacional. Essa carta é cereja do bolo de qualquer pirata. Todo pirata tem que rodar, inclusive as puffins que estão jogando de boost aí, ó. O deck é muito consistente. Gold Baited Hook deixou o deck mais consistente ainda. Ele é perfeito, tá incrível até o momento. Vale a pena aí o teste se você achou interessante. Não tá tão caro quanto talvez devesse estar.
Não tá tão caro quanto se imagina, né? Mas é um deck... Ele é caro, ele é bem caro. Tem Riqueza de Tropaldane, tem o Olho de Ophidia. Mas talvez valha a pena se você esteja buscando aí o top 1 do Nacional. Acho que é um deck que vale muito a pena. Além disso, treina muito contra esse deck. Você vai ver muitos dele, porque todo mundo que tá atrás do top 1 Nacional, ou quase todo mundo, vai botar esse deck pra jogo, tá? Então presta atenção nesse bonecão, Grave Bones. Você pode ver, o Grave Bones tem um bom resultado contra Florian, tem resultado ok contra a Leia, que eu achei incrível. É um deck muito bom pra ser contra a Leia. Ele perde da Prism, ele não bloca, e Prism bate muito. Ninguém bate mais do que a Prism. Nossa, a Prism bate muito. Perde pra Syndra porque ela bate nele e bate nos aliados, depois bate nele de novo, e depois bate nos aliados, também. De resto, ele joga muito bem. Quantos jogos ele teve aqui? Peraí. Ele perdeu 2 contra a Arachne. Então ele é bom, ele é muito bom pro meta, tá? Vale muito a pena aí. Bonecaço, presta atenção nele, foca nesse personagem porque ele vai ser problemático para um futuro. E no nosso querido Kaino, podemos ver aqui que os oponentes não levaram a B. 56% de vitória pro Kaino, que é incrível, é bizarramente muito grande. Mas Kaino ganhou armas nessa coleção, o que deixa ele mais consistente. Todo mundo sabe, quanto mais consistente é o combo, pior para o jogo, né? O que acontece com o Kaino? Bom, o primeiro 89% de vitória contra o Florian. Florian tá batendo lentinho. Kaino consegue jogar muito bem em cima disso, consegue buildar, consegue buscar todas as poções, consegue arrumar todos os Kindle para conseguir fazer um combo grande excelente. Aqui, ele melhorou o combo, então quer dizer que contra a água ele vai ficar melhor, tá? Isso é uma match horrorosa, inclusive alguém ganhou. Uma pessoa conseguiu ganhar de Prism. Esse cara aí é uma lenda, tá? Uma lenda aí. A mesma coisa contra a Nu. Se ele consegue buildar rápido, ele consegue lidar bem contra a Nu. Principalmente se você tem como lidar contra as coisas. Essa match eu não sei. Não sei. Agro. Esse é o pior agro pra ele jogar contra. É um agro que consegue bater com uma faca que vai tirar um terço da sua vida. Jogar essa carta que vai tirar um terço da sua vida. E você vai morrer. Essa match é ruim pro Kaino. Sempre foi ruim, sempre vai ser ruim. Basicamente, se ela usa a poção de energia, vai ser um problemaço pra você. Se ela não usar a poção de energia, aí você tem um bom sonho. Mas ainda assim ela tem a B4, que é bem chato. Se ela roda Compliance, ela consegue parar tudo. Inclusive, vou falar de Compliance já já. Os outros aqui, bonecaço, ignora esse daqui. Bonecaço, Kaino contra o Warrior sempre foi bom. Vamos dar uma olhadinha nessa lista de Kaino. Kaino que foi muito bem. Bom, primeiramente, ele ganhou essa carta aqui, mó legal, de Knockers. Não faz muita diferença do que ele já usava, mas é muito legal. Porque bloca 1 se ele precisar. Se ele estiver muito desesperado, bloca 1. É legal. Tem o Burn Bear. Burn Bear para jogar em matches mais grind, por exemplo, contra Verdance, contra outros magos, é bem legal. Porque bate 6 e bater 6 é grande, que é o suficiente geralmente. E ele ganhou principalmente Energy Potion 4, que aumenta a consistência dele. Como ele precisa de geralmente 1, 2 ou... se tiver 3 já é um sonho de Energy Potions, uma a mais já é muita coisa. E Saphire Amulet, que vai permitir ele fazer o combo ainda mais consistente, ok? Tem um grande ponto aqui que vocês podem pensar. Mas lançaram Compliance. Compliance não é pra deixar o deck do Kaino ruim? Então, Compliance é uma carta bem complicadinha, tá? Ela não é tão boa quanto parece. Porque é o seguinte, vamos relembrar aí como funciona o Wildfire. O Wildfire, o dano que o Wildfire causar é a quantidade que vai passar pro próximo dano arcano, beleza? Beleza. Então imaginar que você fez o Wildfire e você aumentou 3 de dano do Wildfire, então vai ir pra 7. Aí você, nossa, estourei, vou fazer Compliance contra isso. E para que você não tá parando 4, você só tá parando 3 com Compliance. O Oasis talvez seria melhor nessa situação. Onde Compliance brilha, onde Compliance pode fazer alguma coisa, é, por exemplo, se um Kaino tá combando, ele fizer um Open the Floodgates.
E se você fizer aqui, não tem reza pro Kano, ele vai não comprar 2 cartas. Então, essa é a situação de você talvez queira fazer compliance. Aí você vai entrar pra mim e falar: não, mas pô, nesse caso, o porquê eu tô usando compliance? Que o Kano pode só fazer outra coisa depois e continuar o combo. Sim, e é por isso que o compliance não é tão bom. Onde eu vejo o compliance sendo bom é em decks agro que obrigam o Kano a combar de uma forma que ele não tá confortável. Fora isso, o compliance não é uma carta tão eficiente assim contra Kano. O compliance não é uma carta tão eficiente assim. Ela é boa, ela é legal, ela assusta muito jogador novo de mago, mas é uma carta muito jogável em volta. E é por isso que o Kano tá com uma vitória tão grande. Como o pessoal, todo mundo tava lá dando 2 compliance, jogando em cima disso e pensando no combo, inclusive Majin Bey com a Verdance não tem tanta relação, mas tem relação. Jogando com a Verdance, foi lá, combou com a passiva da Verdance pra não acontecer do compliance acertar. Essas coisas são as coisas que fazem o diferencial do mago, e é isso que o compliance não acerta. Ele não prevê alguns efeitos, o que deixa o compliance meio ruim. O Asus ainda é melhor na grande maioria das vezes, mas compliance é muito legal. E por isso que o Kano tá tão bom, tá? Kano continua sendo bom porque a carta que era pra nerfar ele não funciona em alto nível quase. Mas é boa, ela é boa. Se você tiver como agro, se você tiver como hyper agro, talvez 1 compliance no seu deck, 2 compliance no seu deck pra você deixar no arsenal é perfeito. Fora isso é meio ruim. Inclusive eu notei que esse Kano tá usando Eteralize. Cadê? Eteralize, incrível. Esse cara é bom. Tá, voltando. Arachne, Sleep to the Crack. O Assassino Agro. Ele é um hyper agro também, assim como é a Syndra, assim como seria pra ser a Lea. Não tá no tanto assim a Lea. E ele é bom contra metas que hyper agro geralmente são bons. O grande negócio do Sleep é que ele sofre pra exatamente isso daqui, ó. Ele sofre pra quem dá disrupt nele. Porque você vai querer fazer uns turnos de 3, 4 cartas, e quando você não pode, ele fica tão mais fraquinho, tadinho. Tão mais fraquinho. Até que é montado pra você fazer vários ataques, pra você fazer várias cartas, descer sua mão. Então quando você tem menos cartas na mão, ele fica bem mais fraco. Ok? Dito isso, é um boneco bem legal, ele assusta também. Quem tá despreparado é muito assustável. Vale a pena também dar uma olhadinha nesse deck, porque você precisa saber como ele joga, tá? Pra você pra saber como jogar contra. Você vai ver também, é um deck bem headliner, tem pouquíssimas azuis. É um deck razoavelmente até parecido com o Mario, com as diferenças, né? O Wart of Desire, que é pra ele comprar carta. Infiltrate, que é pra ele comprar carta do oponente. Aqui ele vai usar o Justianic, ele vai usar acho que 3. Não, ele usa 2 Justianic, esse daqui. Razor's Edge, que é pra conseguir aumentar o ataque dele. Ele joga um pouco diferente, com bem mais reações. E estão tentando fazer um pouco mais esse trick game. Ele não precisa necessariamente acertar, ele só precisa que o oponente gaste um monte de cartas em uma. Por exemplo, ele joga com Persuasive, o oponente vai lá com 30 cartas e ele fala, da hora, vou bater com outra aqui. Essa é o mind game, ele joga em cima do mind game, esse é o boneco. Verdance, a queridinha da coleção também, né? Nosso meta aí agora que o Majin Bey ganhou, todo mundo coloca ela no S-Tier. Ela é um excelente boneco, não tô falando que ela é horrorosa, ela é puta boneco. Provavelmente o melhor mago pra você pegar se você quiser ganhar como mago. Excelente contra a Florian. Ela ganha no valor de Florian agora que Florian não tem mais palitinho. Ela consegue jogar no valor do contra a Florian. Ela é muito problemática pra você tentar fadigar. Ela é chata pra fadigar, porque ela bate arcano e físico. Ela tem alguns ataques de terra que não deixam bloquear bem. Excelente boneco, tá? Pra jogar aqui. Mesma coisa aqui, porque ela consegue jogar bem, bater 2, bloquear com 2, bater 2, bloquear com 2, ela ganha vida, chata demais. O grande problema dela talvez é esse daqui principalmente. Esse daqui depende do como jogar. O que a Verdance tem, de por que ela tá tão forte, você vai se perguntar. E o que eu deveria me preocupar com ela? Bom, tudo, tá? Tudo, você tem que se preocupar com tudo dela. Tudo. Primeiro, a build dela que só tem 12 danos arcanos. É o caso ganhou, né? Majin Bey.
Burning Bear trouxe um dano arcano de 6, o que é quase impossível de parar tudo. A não ser que você esteja realmente preparado e realmente querendo parar o dano arcano. A segunda parte de popar fantasma não é muito relevante. E dá 6 de dano arcano na cara, o que é importante. Ok, Cadaverous Styling, 8 de dano também físico. Felling of the Crown, 8 de dano físico também. E você botando uma carta pra baixo do deck. Do oponente. O Summer's Fall tirando aura. Cadê? Tem o Pulse na Aether, que dá quase dano, ganho de vida. O deck simplesmente tem tudo. Essa carta aqui é fofa. Jogo lento, essa carta é bem boa. Jogo rápido, essa carta é muito ruim. O deck tem tudo que outros decks tem. Ele basicamente pega, é isso que deixa Florian bom. Vou usar isso. Além disso, vou usar o que deixa o Kano bom. Basicamente, ela tem tudo que um deck quer ter. E além disso, ela consegue jogar pra combo e pra mid-range ao mesmo tempo. Olha que legal. Então, você quer jogar pra mid-range, você pode usar One in Moon. Porque você vai tirar algum valor de algumas outras cartas a mais. Então, você jogou Burning Bear, você tem uma carta azul sobrando na mão, você já dá One in Moon. Você jogou Pulse na Aether, sobrou mana, dá One in Moon. Você fez Wing of Roses, tem uma azul na mão, One in Moon de novo. Excelente pra jogar mid-range. Além disso, excelente pra finalizar, né? Como você, em todo caso, vai usar Storm Strider, se você fizer, por exemplo, um Pulse em Aether no turno do oponente, você pode ainda fazer o One in Moon pra finalizar. Então vai ser 7 de dano no turno do oponente. Ela pode jogar também pra combo, usando esta carta aqui, geralmente, Surging Aether Tide. E vai dar pro dano ela vai usar 2 vezes o Amp que ela receber, né? O Amp que eu digo é Rampart Growth. É a peça de combo dela, é a carta principal do deck. Na ideia de combo que ela vai ganhar um monte de vida. Ela vai usar as Healing Potion pra ganhar vida pra caralho. Ela vai usar Rampart Growth. Ou vai usar 1 ou 2 Rampart Growth, ou 3, sei lá. É muito setado. Vai dar Amp 15 aí. E vai dar vai dar o Surgent Aether Tide, dando 16. E vai dar um dano arcano que dá a quantidade de dano mais. Monte de dano. Ela ganhou mais uma pote de vida, o que é legal. Lembra que eu falei Energy Potion contra Kano? Olha só, ele roda uma Energy Potion. É exatamente isso que deixa esse boneco muito bom contra Kano. Bom, seguimos. Agora a gente vai entrar numa zona mais cinza, né? Heróis que não necessariamente são muito bons, mas heróis pra ficar de olho. Primeiro, Feng. Tu tem que saber jogar contra Feng. Feng tá surgindo cada vez mais. Feng é um boneco assustador, mas é um boneco que dá pra aprender a jogar. Bom. Aqui, Feng. Bom, o personagem vai jogar na sua esmagadora maioria cartas vermelhas. Por quê? Porque ele não pitcha. Esse boneco não quer pitchar. Se ele pitchar 1 ou 2 vezes é o que ele vai querer. Porque quando ele chegar a 3... Payout? Não. Payout. Quando ele chegar a 3 Payout, ele vai simplesmente bater de graça. E do nada ele vai bater com uma faquinha. Aí a faquinha vai ganhar 10 de poder. E você tem que estar muito esperto como joga contra a Feng, tá? Depende muito da forma que você jogar. Bom, primeiro, o Feng é muito ruim contra a Disrupt. Ele vai sofrer bastante contra a Disrupt. Ele, assim como o Hyper Agros, ele quer jogar com 4 cartas na mão. Talvez 3 no mínimo. Então, tirar a carta da mão do Feng é muito bom. Ou senão, você vai tentar jogar na velocidade contra ele. Muita atenção, se o Feng conseguir rápido os Failed, você provavelmente não vai ganhar dele na velocidade. Porque a partir daí ele começa a dar muito dano, muito dano. Bom, o grande power turn dele é focar nessa Fire and Brimstone, né? Porque ele vai bater mais vezes, bater uma vez adicional com cada faca, as facas ganham mais 1. É incrível. E muito importante, se você estiver pensando em jogar com controle, eu já vi inclusive Feng jogando pra jogar pra pit stack, o que é engraçado, mas é incrível. É coisa de tipo, tô dando 30 de dano em você num turno. Então é um personagem que vale o estudo porque ele é estranho de se jogar. E assim,
se você não tiver muito preparado pra ele, existe uma chance razoável dele te surpreender e você assustar e você fizer uma coisa errada, tá? Idealmente, tira a carta da mão dele, segue jogo e tenta, não tenta jogar na velocidade se se ele já tiver 3 feios. É isso. De um personagem bom. Não teve muito resultado, eu acho. Teve algum resultado contra o meta, mas principalmente contra esses 3 bonecos aqui sofre muito. Bom, sempre. Todo Hyper Agro consegue sofrer pra Syndra, né? Deixa eu ver. Menos Arachne especial. Todos os outros Hyper Agros conseguem sofrer muito contra Syndra, não. Contra a Prisma. É incrível esse boneco. Então ele segue a ideia do Hyper Agro. Ele segue a linha. É muito legal se você gosta de jogar de Feng também. Ele vale a pena jogar talvez no Nacional. É um personagem muito bom pra surpreender, porque tem uns 3 jogadores de Feng de São Paulo. Kassai. Você tá procurando aí um personagem um pouco mais consistente do que Feng. Kato, mas bem mais consistente do que Feng. Kassai é incrível. Ela não tá jogando pra água, ela tá jogando, na verdade, muito mais pra mid-range, muito mais... pro tempo, né? Então tem aquela... mais ou menos aquele deck que a gente viu há um tempinho atrás usando Draw Sword. Você vai ver ele usando várias Draw Swords. E agora ela também ganhou a riqueza de dropar o Dani, que faz um ouro pra ela, só por pitchar. Que deixa ela muito, muito, muito melhor, tá? Muito melhor. Deixa ela muito mais interessante. O grande poder da Kassai aqui é que ela é muito boa jogando com 1 ou 2 cartas na mão. O que faz ela, por exemplo, blocar e conseguir ainda fazer alguma coisa contra o oponente. Ela é um personagem difícil de se jogar contra no mid-range, bem difícil de jogar contra no mid-range. Mas ela sofre um pouco pra agros. Ela até que bloca bem, mas se ela precisar blocar muito, ela vai começar a sofrer. Depende muito da forma de compra dela. O deck tá bom, não tem muito o que falar. O deck tá bem consistente. Ela vai sofrer aqui contra a Lea, por causa que Lea consegue gastar um Red Ledger nela. Red Ledger deixa ela triste. Se ela conseguir tirar a habilidade do boneco, também deixa ela triste. Ela, bom, sofre contra Kano. Contra Kano ela é muito ruim. Por motivo de que o Kano bate muito nela no turno de combo. O Kano consegue ir blocando. E não se importa em voltar o dano pra ela. Se sobrou uma carta na mão do Kano, ele vai ficar feliz. Aí no turno de combo ela morre. E ela sofre um pouco contra bonecos que tentam jogar em cima do valor. De resto, ela é um personagem muito bom, muito interessante pra se jogar nesse meta. Inclusive contra o Grave Bones, você pode ver que ela tem um resultado ok. Porque ela gosta de aliados, ela gosta de bater no aliados pra ter algum efeito. E como ela consegue bater 2, se ela tiver ataques no deck 3 vezes, ela vai ficar bem feliz jogando contra esse personagem. Além disso, lembrando, o personagem bloca muito mal. E deixa ela mais feliz ainda, né? Por último, eu deixei separado aqui 3 heróis que eu não vou falar separadamente deles, quero falar só um pouco desse trio de interrogações. Primeiro, os 3 bonecos, eles, depois da última mudança, né, no caso depois dos bundles, depois de lançarem, eles perderam um pouco do que eles faziam antes, ou ninguém sabe o que eles fazem ainda. São personagens que estão muito no limbo, mas são personagens que já tiveram decks que dão algum resultado, já tiveram experimentos que dão algum resultado. São decks muito legais pra se ficar de olho, ou se você for um pouco explorador, quiser explorar um pouco um deck pra talvez surpreender aí no meta, eles valem muito a pena, tá? Só um adendo que eles não têm uma build ainda consistente hoje pra jogar da forma que o meta está, mas quem sabe eles podem surpreender aí. Porque são decks que são estranhos. O Jarl já teve deck, né? Mas depois do fim do Cib, ele perdeu totalmente a linha de como ele jogava. Hoje em dia, aparentemente, ele tá um pouco mais agro. Ele tá batendo um agro, né? Mas ele tá batendo mais do que ele tava antes. O que torna um deck diferente. Só que como ele perdeu o Cib, ele perdeu muita consistência que ele tinha. A Puffin, ela é um mecanologista estranho, porque estão tentando colocar boost nela, o que eu acho que talvez não seja muito legal, mas não é questão da minha opinião. O principal dela, né, o principal que foi lançado na coleção,
é fazer COGs, que é uma nova mecânica para mecanologista e ainda temos que aprender como funciona, porque COGs ocupam cartas na sua mão, né? Você vai gastar cartas para fazer COGs para as COGs poderem fazer ataques funcionarem. O que é diferente, talvez temos que aprender e talvez realmente só seja ruim mesmo. Pode ser, também pode ser muito ruim essa forma. E espero que, se for muito ruim, a LSS olhe a favor dos mecalogistas, que geralmente não vai, mas quem sabe. Por último, o Marilyn, que também joga bem diferente do nosso outro Ranger, que é a Azalea, né? Ela gosta de taxas grandes. Marilyn, eu já vi algumas builds, eu vi uma build interessante, que você usa arpões e você bate várias vezes. É um deck que, se você funcionar, é muito assustador. O grande problema tá sendo fazer funcionar ela. Mas, quem sabe aí alguém muito maluco, um asiático como sempre, consiga fazer uma lista bizarra e por X ou Y motivo funcione e ela seja um boneco do meta, né? Então é isso. Essa foi minha análise do meta. Espero que todos tenham gostado. Aí comenta o que vocês acharam. Comenta se eu falei alguma besteira ou vocês acham que eu falei uma besteira. Curte e se inscreve no canal. E até a próxima.